Good morning, family! Bom dia, família! Então, essa é a pregação que eu fiz lá na África do Sul. Então, foi incrível poder estar lá. Tem muitas boas notícias de quando estava lá. A gente pôde ter tempo com Cris Alorato, com Eric e Ashley, tivemos saídas, tempo com outros irmãos. E foi incrível. Eles perguntaram de vocês. Eles viram o Damião, o Zeferino, o Monias, o Vitor lá no Devocional. Ficaram me perguntando. Né? Aí perguntaram, e o Vitor é aquele lá do culto natural, o Damião, o Zeferino, não sei o que lá. Aí ficaram me perguntando, aí eu tinha que ficar respondendo. Sim, é isso aí. É chato, as pessoas vêm falar com você sobre outra pessoa. Eu falo, e nós dois? Né? Não, é brincadeira, mas foi incrível poder estar lá. Né? E tive o privilégio também de pregar no devocional e também no culto de domingo. Né? E uma das pregações que eu fiz, o título foi But What If? Que significa, mas e se? E esse é o título da pregação de hoje. Mas e se? Talvez muitos de vocês devem estar se perguntando, nossa, como isso se relaciona com a gente hoje? O que isso tem a ver? E como que a gente pode ver isso na nossa vida? Mas sabe, eu acredito que com a situação do país hoje, do jeito que está, o mais esperado seria que você fosse fazer essa pergunta para você mesmo. Ou então para outras pessoas. Mas e se? Quando eu e você nos encontramos uma situação difícil, a primeira reação é se perguntar, mas e se? Será que eu realmente consigo passar por essa prova? Será que eu realmente posso sobreviver a esse teste? Mas e se tudo começar a falhar? Mas e se eu não conseguir perseverar até o final? Mas e se? Muitas dessas perguntas vêm na nossa mente porque a gente quer calcular o custo. E será que eu consigo passar por isso? Certo? E o problema é que essas perguntas acabam nos deixando inseguros. Eu acredito que realmente, se eu e você se permitirmos que essa pergunta perigosa faça morar em nossas mentes e corações, você estará se auto-sabotando para a falha. O medo do que pode acontecer vai paralisar eu e você. E se não começarmos a dominar esses medos, a realidade é que a sua vida como discípulo vai ficar ainda mais difícil. Você vai ficar se perguntando as perguntas muitas vezes. Se você está estudando a Bíblia nesse momento também, vai chegar no momento que você vai se perguntar. Mas e se não foi isso mesmo? Mas e se for diferente? E se não for tão difícil assim? Mas e se eu não tiver que realmente seguir as escrituras dessa forma? Mas e se eu seguir só minhas emoções e o que eu penso que é certo? Eu lembro que quando eu estava estudando a Bíblia foi muito difícil para mim, porque eu tinha muito desses e se na minha cabeça. Certo? Eles mostravam as escrituras, eu falava, mas e se? E a maior parte das vezes, e se vinham com as minhas emoções. Porque eu me sentia injustiçado, me sentia com raiva, me sentia triste, e aí eu não queria aceitar o que as pessoas falavam para mim. Mas ainda como discípulo, coisas não mudam assim da noite pro dia. Certo? Você, claro, se arrepende, confessa os pecados, é batizado, incrível, mas ainda assim é uma batalha diária contra o seu próprio ser. Não é como se eu fosse batizado agora eu sou um santo, sem nenhum pecado. Não. Múltiplas vezes eu achei eu mesmo me perguntando essas mesmas perguntas. Mas e se? E o primeiro ponto da pregação de hoje é bem simples. Mas e se tudo falhasse? Mas e se tudo falhasse? E se tudo falhar? Vamos dar uma olhada aqui em Jeremias, capítulo 1. Vamos lá. Ele é conhecido como o profeta chorão. Ou então como o jovem profeta. Ele ganhou o apelido de profeta chorão porque ele passa 40 anos pregando para o povo de Deus. E eles não se arrependem. Agora imagina, se a gente tivesse vindo aqui com 6 pessoas de missionário e pregando, 40 anos aqui na igreja, e ninguém fosse batizado. Aí, ó. Essa seria a reação, não? Eu não sei vocês, mas eu não sei se eu teria fé o suficiente para ficar que nem Jeremias. Mas aí passa 1 mês, 2 meses, sem batismo já começa a tremer. Ai, meu Deus do céu, isso aqui. Ele passou 40 anos, sem nenhuma alma se arrepender. E aí ele ganhou o nome de profeta chorão. O nome de jovem profeta... O nome de jovem profeta foi porque ele era realmente muito jovem. Ele era apenas um garoto quando ele foi chamado por Deus. E a gente vai ler isso aqui em Jeremias, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 4 ao versículo 10. Claro, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque minhas anotações elas estão em inglês. Então eu vou ter que ler e traduzir ao mesmo tempo. E pela graça de Deus, talvez dê certo. Mas e se a tradução falhar?
Do versículo 4 ao versículo 10, amém? Vamos ler aqui. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. A Bíblia fala assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha isso que está acontecendo aqui. Dá uma parada aqui rapidinho. Aqui é quando Deus chama Jeremias para atender o chamado dele, certo? Ele fala: Olha, eu te escolhi, eu te separei, antes de mesmo você ser formado no ventre da sua mãe. Agora isso é interessante, porque ele fala que ele foi escolhido e separado para ser um profeta para o povo de Deus. Antes mesmo da minha mãe e meu pai saberem que a minha mãe estava grávida. Antes mesmo dela saber o meu gênero, se eu seria um menino ou uma menina. Antes mesmo de saber como eu parecia. Antes mesmo de pensar nos planos para minha vida. Deus já tinha planos específicos para mim. E ele fala: Jeremias, olha, eu te separei. Imagina isso. Muito especial. Certo? E ainda assim, Jeremias, quando ele ouve isso, ele fala: Nossa, Deus, me sinto muito amado. Nossa, Deus, muito obrigado por ter me escolhido de uma forma tão especial assim. Qual que é a resposta de Jeremias? No versículo 6 ele fala: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Sabe, quando você tem uma mentalidade negativa, quando você realmente está com essa mentalidade, tipo, nossa, ai de mim. Não, então quando você é tão inseguro, o que acontece é você fica tão cego ao ponto de que não importa o que falem para você. Não importa o que a Bíblia fale, não importa o quanto te encorajem, ou que coisas incríveis aconteçam na sua vida. Você é tão cego ou cega por conta dessas coisas que você não consegue ver o quão incrível é. Tudo que você enxerga são as coisas ruins. Jeremias, ele ouviu o chamado dele. Deus olhando para ele. Imagina isso. Não foi Yuri daqui da frente falando: Nossa, José, você pode fazer coisas grandiosas. Foi o Deus vivo. Olhando para Jeremias falando: Jeremias, você vai ser o profeta para todas as nações. Eu te escolhi. E aí Jeremias olha para isso. E ele pensa: Mas Deus, eu sou muito novo. Eu não sei como falar. Eu não sou qualificado o suficiente. Vamos continuar lendo no versículo 7. A Bíblia fala assim: O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo, disse o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Uau! Então olha isso que incrível. Diria que essa escritura é uma das minhas escrituras favoritas. Esse momento aqui é basicamente o momento em que Jeremias foi chamado para servir ao Senhor. Um profeta nosso bem parecido com o dia do seu batismo. Não? Foi o dia que você foi realmente chamado no seu nascimento para poder realmente ser um profeta entre as nações. E aí ele vai lá e fala: Nossa, Deus, eu não sei como falar, eu sou muito jovem. Na verdade, em inglês ele fala: I'm only a child, eu sou apenas uma criancinha. Um bebê. Eu não sei como falar. E isso é interessante. Porque como Deus responde ao que Jeremias fala para ele? Deus vai lá e responde para ele falando: Olha, você precisa ir para onde eu te enviar e falar o que quiser que eu te comandar a falar. E não fique com medo deles, porque eu estou com você. Então é interessante aqui, porque Jeremias ele expressa as inseguranças para Deus. E aí Deus não vai dar um tapinha na costa de Jeremias. Deus não vai lá e fala: Não, Jeremias, como você está falando isso? Você é alguém tão incrível. Você é tão talentoso, você vai fazer isso, aquilo, outro. Todo mundo gosta de você, você canta bem, você fala bem com as pessoas, você vem dessa tribo, você tem esse background, você sabe fazer isso, aquilo, outro. Então com certeza vai dar tudo certo. Você não precisa ter medo, você tem tudo isso já. Deus em nenhum momento reafirma Jeremias. Porque esse não era o problema de Jeremias. Não era o que Jeremias precisava ser reafirmado. O que Deus faz, ele reafirma ele mesmo. Deus olha para a situação de Jeremias, olha para toda aquela insegurança e fala: Jeremias, olha, não é nada disso. Você precisa entender, porque eu sou o Senhor. Eu estou com você. E eu vou fazer através de você. E já que eu vou estar com você, você não precisa ter medo. Então ele lembra Jeremias de quem Deus é.
E realmente, eu não vou mentir para vocês. Tem uma coisa aqui que Jeremias, na verdade, ele entende na escritura. Que na verdade ele acerta quando ele está falando. É que ele, na verdade, acha o único problema de tudo isso que estava acontecendo. Do chamado inteiro. O único problema que tinha naquele chamado era o Jeremias. A única coisa que poderia falhar em algum momento, realmente, era Jeremias. E ele fala, ele realmente, ele vê todas as suas falhas e começa a numerar todas elas. E quando Deus expressa, e quando ele expressa para Deus os problemas, é sempre como, mas você, Deus, mas eu. Então eu não sei falar, eu sou muito jovem. Mas ele nunca fala, mas você, Deus. Então o problema é que Jeremias ele não duvidava do poder de Deus. Não duvidava do que Deus podia fazer. Ele duvidava do que ele podia fazer. Porque ele estava vendo aquele chamado e pensando, olha, eu vou ter que fazer tudo isso. Ele olhava para a situação, olhava para o problema que estava acontecendo no país, em Israel, e falava, mas Deus, eu vou ter que mudar Israel? Eu vou ter que pregar para eles? Eu vou ter que ajudar as pessoas? Eu vou ter que levantar elas? Eu vou ter que curar elas? Porque se eu tiver que fazer tudo isso, eu sou muito falho, Deus. E eu não vou conseguir fazer. E era por isso que ele se sentiu tão inseguro. E aí Deus vai lá e para Jeremias e fala, Jeremias, para um pouco. Não é você que vai fazer nada disso. Você vai ser meu instrumento, mas quem vai fazer vai ser eu. Olha isso, vamos lá para Isaías 41, versículo 10. Isaías capítulo 41. Quem quer ver aqui? É em inglês, né? Isaías capítulo 41. Eu pensei que... É que eu tenho a escritura aqui escrita no meu iPad já, né? Mas está em inglês. Aí eu... Isaías 41, a gente vai ler o versículo 10. Só o versículo 10, só. Olha o que a Bíblia fala. Isaías 41, versículo 10. Fala assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E realmente, aqui o que Isaías, Deus está querendo lembrar de Isaías e o povo de Deus. Ele lembra eles que, olha, eu vou fazer tudo. Não são vocês. Eu vou fazer tudo. Eu vou cuidar de tudo. Ele fala, não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique desanimado, porque eu sou o seu Deus. Então, o que ele fala? A razão pelo seu ânimo é que, na verdade, a única coisa que você pode estar animado é porque eu sou o seu Deus. Não é ninguém, não é nenhum outro. Você poderia ficar desanimado se o seu Deus fosse o seu trabalho. Se o seu Deus fosse a sua família, fosse seus amigos, fosse sua faculdade. Aí sim, essas coisas podem te desanimar. Mas já que eu sou o seu Deus, você não tem razão para estar desanimado. Eu vou atender os desejos do coração. Eu vou te proteger com a minha mão direita vitoriosa. Você vai ficar debaixo das minhas asas. Então por que você ficaria desanimado? Eu tenho tudo que você sempre quis e tudo que você precisa. Por que você quer ir em outras coisas? Eu acredito que muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente viveu tanto com pessoas sendo pessoas falhando com a gente. De maneiras diferentes. Que quando a gente olha para Deus e vê todas essas promessas dele, é difícil de acreditar que na verdade ele vai cumprir elas. E aí a gente prefere continuar nas coisas que a gente já tem tentado, mesmo que tenham falhado a gente dia após dia, ao invés de ir para um Deus que não falha. A gente duvida do poder dele. E aí o que acontece? Esse medo de confiar em Deus realmente. Porque seria uma entrega completa. Aí realmente fica com muito medo. Eu tive muito medo, como discípulo, quando me chamaram para vir para cá. Né? O super cristão fala, não, vamos, bora lá, plantar a igreja, não sei o quê. País desconhecido, nunca estive lá na minha vida, vai ser incrível. Não foi assim. Eu tive que chorar muito, orar muito. Tava morrendo de medo. Mas realmente, e se? Mas e se tudo falhar? Mas e se eu chegar lá e eu não conseguir desenvolver bem no inglês? Mas e se eu chegar lá e as pessoas não gostarem de mim, não fizerem um amigo? Mas e se eu chegar lá e realmente as pessoas não entenderem o que eu tô querendo falar? Mas e se eu chegar lá e, na verdade, quererem que eu volte pro Brasil? Eu perdi todos esses anos sem trabalho. Como que eu vou fazer agora? Então eu tinha muitos medos. E muitos dos porquê não vim para cá. Mas é uma frase
por Bob Proctor, que ele fala assim: Faith and fear both demand you believe in something you cannot see. You can choose it. Fala, fé e medo, ambos demandam eu acreditar em algo que você não pode ver. Agora você escolhe. Isso é verdade. Tanto a fé quanto o medo são crenças em coisas que você não vê. Eu tenho fé que algo pode dar certo. Já deu? Não. Então ainda é uma fé, algo que eu não vejo. Eu tenho medo de que quando eu venha para Moçambique, as coisas não saiam da maneira que eu esperava. Já aconteceu? Não. Também é algo que eu não vejo. E aí é minha escolha no que eu vou acreditar. Se eu vou acreditar na fé que eu tenho em Deus, ou se eu vou acreditar no meu medo e me paralisar. E realmente, foi uma das coisas que aconteceram comigo quando eu cheguei aqui em Moçambique. Eu estava procurando para Deus, perguntando para Deus, mas e se tudo falhar? E talvez eu não seja a pessoa certa para o trabalho. Eu sou realmente muito jovem, como Jeremias era. Eu cheguei na África do Sul, eu tinha 22 anos de idade. Nossa, que loucura. Fiz 3 aniversários aqui na África. Mas cheguei na África do Sul, eu tinha 22 anos de idade. Trabalhava como modelo. Minha vida era muito fácil. Não, de verdade mesmo. Eu não tinha dificuldades na minha vida. Meu maior problema era um coração partido. Esse era o meu maior problema. O resto era tudo tranquilo. Minha mãe e meu pai estavam bem. Minha família, estava todo mundo bem, trabalhando, todo mundo com ótima saúde. Eu tinha o trabalho dos meus sonhos, eu já trabalhava 2 vezes por mês e recebia um salário incrível. Morava com os discípulos, estava planejando comprar um apartamentozinho. Estava tudo certo. Eu não tinha nenhum problema. Então, quando eu cheguei na África do Sul e fui exposto aos muitos problemas, Deus me forçou a amadurecer. Mas a verdade é que eu cheguei como Jeremias. O chamado foi feito para mim, que nem Jeremias. Olha, eu te escolhi para pregar para Moçambique, seu líder. E eu olhei para isso e falei, mas eu sou muito jovem. Eu não tenho problema na minha vida. Como que eu vou lidar com essas coisas? Eu não sei falar direito, eu não sei falar na frente das pessoas. Eu não gosto, sou uma pessoa introvertida. Eu gosto de ficar dentro do meu quarto jogando videogame. Eu não gosto de ficar lá fora, eu não gosto das pessoas me olhando. Eu trabalhava como modelo porque pagava dinheiro. Se não fosse por isso, eu nunca ficaria lá. Mas essa era a realidade, eu tinha muitos medos. Mas aí foi uma escolha que eu pude fazer. Ou eu vou ficar paralisado no meu medo, sentado lá no meu medo, falando, ai de mim, porque isso pode acontecer. Ou eu vou ser corajoso o suficiente a agir apesar do meu medo. Então é uma decisão realmente, não, vou agir. Deus me chamou, eu tenho fé que se Ele me chamou, as coisas vão dar certo. De uma maneira ou de outra. Eu amo Daniel, capítulo 3, porque fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles vão realmente para a fornalha. E eles falam, Deus que eu sirvo é mais do que fiel e poderoso para nos livrar da fornalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, Ele ainda é Deus. Então essa é a realidade. No final, mesmo que eu tivesse vindo para cá, tivesse enviado de volta para o Brasil, não conseguisse emprego de novo, e ficaria num trabalho meia tigela, ou seja lá o que for. Ainda assim, Deus mudou. Eu perdi minha salvação, fiquei menos salvo, mais salvo por conta disso. Não. Então Deus ainda é Deus. E eu não sabia muitas coisas quando cheguei aqui. Até hoje. Tenho muito problema com português. O português que a gente fala no Brasil é um português diferenciado. Né? A gente erra e erra com gosto. Né? A gente gosta dos erros. Na verdade, a gente acha até legal falar português errado. Então, a gente acha normal. Então, quando eu falo português, até mesmo aqui na frente, eu fico pensando 300 mil vezes antes de falar alguma coisa. E ainda assim, sai um monte de erro. Agora, eu sei deles, não faço ideia. Aí eu geralmente fico olhando o olho do pessoal na plateia e faz uma cara meio estranha. Porque provavelmente eu falei alguma coisa estranha. Mas essa é a realidade, tinha muitas coisas que eu precisava mudar. Sabe, realmente, eu não tenho um diploma da universidade. Estou numa sala onde a maioria das pessoas aqui são muito mais talentosas do que eu. Então, realmente, eu estava muito seguro, com muitos medos. E aí eu comecei a pensar, mas Deus, mas e se tudo falhar por conta de mim? E se tudo falhar por conta do meu coração? Porque eu não sou perfeito também, tenho muito pecado. Não sou apenas a falta de talento. Também eu não sou a pessoa perfeita também. Meu relacionamento com Deus precisa ser trabalhado dia após dia. Então eu tive sim, muitas vezes, mas e se tudo falhar? E sabe o que Deus fez comigo? Ele não foi lá como
como eu esperava, chegaria, não, Yuri, mas isso é incrível, sabe tocar instrumentos, você trabalhou como modelo, você vai fazer isso, aquilo, outro, vai falar inglês, vai falar aquelas coisas, não, é incrível, vai dar tudo certo, Yuri. Fica tranquilo, você consegue fazer isso. Na verdade, ele provou de novo, de novo, de novo, que realmente não ia fazer por conta de mim, mas através de mim. E algo que eu consegui entender é que, realmente, estar em Moçambique é o meu chamado, não minha missão. Não foi minha missão, nunca foi minha missão. É a missão de Deus. Isso aqui que a gente está é a missão de Deus. É o meu chamado estar aqui. Eu fui chamado para poder estar aqui, servir e poder pregar a palavra, evangelizar, estudar a Bíblia com as pessoas. Esse é o meu chamado, mas não é a minha missão. O que significa? Significa que mesmo que eu decida não fazer, já que a missão não depende de mim, ainda vai acontecer. Mas é o meu chamado. Eu posso participar disso e ver acontecer. Ver o sucesso. Ou eu posso rejeitar e ficar lá sentado, choramingando, vendo aqui Moçambique realmente prosperar. Isso me animou, me ajudou a ver, porque eu fiquei, nossa, realmente, Deus, muito obrigado. Porque eu posso fazer parte dessa missão, posso estar parte dela, posso ver acontecendo, mas é apenas o meu chamado. E agora que eu tive realmente, eu pude responder ao chamado, significando que mesmo que se eu não fosse, ainda se os milagres ainda aconteceriam, porque é a missão de Deus, realmente me ajudou a ver tudo isso. Mas quando a gente começa a ter esses, mas e se tudo falhar? Geralmente é porque lá no fundo do nosso coração a gente realmente acredita que as coisas dependem de nós mesmos. Depende de mim se eu vou avançar nos estudos ou não. Depende de mim se eu vou fazer isso, aquilo, outro. Depende de mim se as pessoas vão ser batizadas. Depende de mim se as pessoas vão se arrepender. Quando não depende. Não depende de você, não depende de mim. Depende de Deus. Essa é a missão de Deus. Sabe? Como Jeremias aqui. Ele fala, você vai ir, vai falar o que eu falar para você falar. E fazer o que eu falar para você fazer. E é assim que tem sido em Moçambique, até agora. Mas sabe, algumas coisas aconteceram enquanto eu estava na missão aqui, que me fez realmente me perguntar. Mesmo depois de ter respondido ao chamado. Enquanto a gente estava aqui, desde que a gente chegou, muitas coisas aconteceram, certo? E acho que aconteceram não apenas comigo, mas na sua vida pessoal mesmo. Eu vou compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo, porque é mais fácil para me relacionar. Não? Então, quando eu cheguei aqui, infelizmente, foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida. Foi poder estar aqui. Uma das coisas mais incríveis, mas a mais difícil ao mesmo tempo. Eu acho que é muito incrível porque é muito difícil. Provavelmente. Coisas fáceis geralmente não tem muito valor. Mas, realmente, eu lembro quando eu cheguei aqui, uma das coisas que aconteceu, eu lembro no aeroporto mesmo, quando eu estava indo para a África do Sul agora. Infelizmente, um dos meus amigos morreram. Recebi a mensagem do meu pai falando sobre isso, amigo da família. Ele é como se fosse o irmão mais velho. A gente cresceu com ele. O nome dele era Clever. Eu lembro de questionar Deus. Porque a gente era muito próximo. E pensar, nossa Deus, mas por que você permitiu isso acontecer? Por que você permite que essas coisas aconteceram? Na verdade, quando eu olho pra minha vida, tá pensando nisso agora. Eu nunca tinha experienciado morte mesmo na minha família. Presencialmente, quando eu estava com eles. Uma vez com a minha avó, minha outra avó, quando eu estava no Brasil, mas eu era muito pequeno, tinha 11 anos de idade, me feriu muito. Mas comecei a experienciar coisas desse tipo, mas agora, fora e longe deles. Uma semana antes do culto inaugural, 2 semanas antes do culto inaugural, minha avó morreu no Brasil. E aí depois do culto inaugural, chega a notícia do meu avô tendo câncer. Então foram coisas que realmente me fizeram questionar. Deus, mas e se tudo falhar? Será que não era para eu estar lá agora com eles? Quando as coisas deram errada lá em Los Angeles, saiu uma facção na nossa igreja. E começaram a perseguir a gente. Eu questionei também. Mas e se tudo falhar? Quando a situação, quando a gente tinha acabado de chegar aqui em Moçambique, com Salles Canaial caindo da fé. Eu também questionei, mas e se? Então vão ter situações na nossa vida que a gente vai questionar. Mas como homens e mulheres de Deus, a gente precisa escolher confiar em Deus. Confiar em Deus e lutar independente do que aconteça. Até mesmo agora com as greves.
tem acontecido. Você pode questionar. Imagina que até talvez tenham perguntado, mas nossa, será que eles vão voltar pra cá, mesmo com tanta gente morrendo, não sei o quê? Agora que eles foram lá pra África do Sul? Como é que eu vou voltar pra cá? Coisa doida é essa? A única coisa que poderia me deixar fora é a imigração. Mas se depender de mim e de aplicar, a gente vai ficar aplicando dia após dia até entrar. Na base da violência. Eu cheguei lá, tava no aeroporto, tudo pra Samara. Tava fazendo piada à torta e à direita, eu queria que eles não pensassem muito sobre o visto. Só deixassem a gente passar direto. Aí fala, não, deixa eles dar risada bastante, que eles vão deixar a gente passar. Eu fiquei lá fazendo piada. Aí ficaram lá dando risada. Eu falei, deixaram passar tranquilo. Passamos sem nenhuma pergunta, a Samara teve que comer o chocolate dela. Estranho. Mas é, tipo, realmente. Muitas perguntas vão vir. Mas e se? E se as coisas falharem? E se tudo der errado? A questão é que a gente não tá batendo com as nossas próprias forças, então as coisas não tem como ela dar errado. Mesmo com tudo isso que aconteceu com essas greves, eu acredito. O porquê que eu não tive nem segundo pensamento, nossa, será que eu vou voltar? Não, foi porque eu pensei, Deus está no controle. Se ele quiser que eu morra, mesmo se eu estiver aqui, eu vou morrer. Essa é a verdade, né? Não tá aqui dentro, quer dizer que eu não vou morrer? Tipo, agora não tô em Moçambique, agora não vai acontecer nada. É mentira. Mesmo lá na África do Sul, posso tropeçar, bater a cabeça e morrer aí. Então, realmente, eu acredito, falei, não, Deus está no controle de tudo. Então, eu posso ir lá, andar. Claro, não andando na rua assim também, né? Dando chance também pro perigo, né? Mas realmente, eu acredito que Deus está com a gente. Ele vai fazer realmente, trazer o sucesso. Mas realmente, ver todas essas pessoas, mais de 67 pessoas morrendo, pessoas desaparecendo, postos policiais pegando fogo. Tudo isso tem acontecido agora na mídia social também. Realmente, muitas pessoas, não apenas vocês vão se perguntar, mas e se? Mas e se tudo falhar? E sabe o que é o mais interessante? É que por mais que você esteja realmente afundado no medo, ou seja lá qual for a situação, não apenas do país, talvez a sua família, a sua vida espiritual, a realidade é que também não depende de você. O falhar ou o sucesso depende de Deus. E até mesmo se nos seus olhos pode ser uma falha, é o sucesso de Deus. Realmente, eu fico pensando, se eu não tivesse vindo para cá, mesmo que para meus pais, eles olham para minha vida agora e falam, é uma falha. A vida que eu estava levando, ganhando meu dinheiro, tudo tranquilo, lá no Brasil, eles olharam para mim vindo para Moçambique, para África do Sul como uma falha. Nossa, eu abri mão de tudo isso. Tinha sido aceito na Unicamp, uma das melhores universidades da América Latina, tinha conseguido um emprego no PayPal, trabalhado para Portugal, mas morando no Brasil. Então estava tudo certo. Então realmente vir para cá no olho deles era uma falha. Mas eu acredito que se tivesse continuado no Brasil, eu teria caído da fé. Eu seria muito confortável. Não teria nada me desafiando a crescer espiritualmente. Agora, mesmo que para você pareça uma falha, para Deus é uma vitória. A Bíblia deixa bem claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo essa greve, por mais difícil que seja acreditar, adivinha o que tem cooperado essa greve? Para o bem daqueles que amam a Deus. Ó, pensa na parte mais difícil da sua vida. A maior dificuldade que você já teve. Até mesmo esse momento da sua vida. Cooperou para o bem, para que você possa estar mais próximo de Deus. Vamos para Êxodo capítulo 3. Pega, irmão. Êxodo capítulo 3. Lá atrás. Nós vamos ler no versículo 7 ao 12. Êxodo capítulo 3. A gente vai ler o versículo 7 ao versículo 12. Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 12. A Bíblia fala assim: Diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Não parece muito com a situação que a gente está em Moçambique? Imagina isso. Realmente ele fala, eu tenho visto a opressão do meu povo em Moçambique. Meus filhos e filhas lá. Sobre o meu povo no Egito, em Moçambique. Tenho escutado o clamor deles. Por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Então não importa o quão difícil esteja na sua vida, Deus, na verdade, ele sabe o quanto você está sofrendo. Olha isso, versículo 8. Por isso,
Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos seus antepassados. Opa, desculpa. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar o Egito, o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Literalmente, eles estavam na pior situação possível. E Deus fala: eu ouvi o seu choro, eu ouvi o seu clamor. Eu vou te salvar, vou te resgatar. Vou resgatar o meu povo. E eu vou usar você para que isso aconteça. Então ele fala: então vá para o faraó e fala: deixe o meu povo ir. Em inglês é uma frase bem icônica na Bíblia que fala: let my people go. E essa frase aparece na Bíblia 7 vezes no livro de Êxodo, com Moisés falando para o faraó. E realmente, 7 é o número da perfeição, o número de completamento. Então realmente foi um momentos exatos, realmente implorar para que algo acontecesse. Mas sabe o que é interessante? O faraó não deixou o povo ir quando ele falou pela primeira vez. Quando Moisés pela primeira vez olhou e falou: olha, deixe meu povo ir. Não foi aí que ele deixou. Então quer dizer que mesmo que Deus tenha ouvido o seu clamor, ouvido o seu choro, visto o seu sofrimento, ainda assim as coisas não vão acontecer assim momentaneamente. Então você precisa realmente continuar orando a Deus. Continuar clamando a Ele. Mas logo após a última vez, o que acontece? O faraó fala: vai e leve todos os israelitas com você. Eles vão lá, eles saem do Egito e atravessam o rio. Mas isso não é incrível? Pensar que realmente Deus tem batalhado por nós. Mas Ele quer realmente em nossas mãos a decisão. De realmente ir para o faraó e chamar e deixar o falar: deixe meu povo ir. Mas quem seria o faraó hoje? Simples, quem tem reinado sobre a vida das pessoas hoje. O trabalho delas. Relacionamentos impuros. Dinheiro. Família. Esses são os deuses que a gente tem no coração. Esses são os faraós que precisam realmente ir lá de alguém se levantar para chamar as pessoas. Agora, se eu mesmo tenho adorado a faraó, como que eu posso ir lá e chamar elas a saírem de lá? Se eu mesmo tenho idolatrado a minha própria família, como que eu posso ir lá e chamar as pessoas a saírem? Se eu tenho idolatrado o meu próprio trabalho. Sabe, uma pergunta, eu lembro que uma vez eu faltava muito no culto por conta do meu trabalho. E eu lembro do meu tempo discipulado, mas falou olhar para mim e perguntar: olha, você acha que tem coisa que você faria pelo seu trabalho que você não faria por Deus, pela igreja dele? Eu falei: sim. Aí está. Muitas vezes é assim, não? A gente está disposto a fazer muitas coisas pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, que a gente não estaria disposto a fazer por Deus. Eu fiquei pensando, sabe? Eu sempre dava esse exemplo pro Mussa. A gente estava na parte de trás, naquela caminhoneta, sabe? Que tem aquela parte de trás ali que é aberta. Sabe o que é isso? Caçamba. Caçamba. Ei, acho que eles não usam caçamba, não. Isso, no Senhor Dionísio, qual que é o nome daquele carro ali? O quê? Tipo My Love. Que nomezinho, hein, mano? Caminhão caixa aberta, My Love. Amém. Então, a gente tava eu e o Mussa lá, nessa parte de trás, né? E aí eu olhei pro carro, eu fiquei pensando naquelas cenas de filme, sabe, John Wick, onde ele sai correndo, ele pula e cai em cima do outro carro. Aí eu fiquei pensando, claro, gente, eu não falei pro Mussa, vai lá, Mussa, pula. Mas eu fiquei pensando, nossa, o que move alguém a ter coragem de fazer algo desse tipo? Algo tão extremo, loucura. Algo tão extremo. E aí eu e o Mussa falou: não, eu não faria, você adora falar uma coisa dessa por nada, não sei o quê. Mas eu fiquei pensando: mas Mussa, deixa eu colocar no cenário. Imagina se a sua irmã mais nova estivesse lá dentro daquele carro, sendo sequestrada, passando por um perigo. Você pensaria 2 vezes antes de pular? Ele falou: não. Não pensaria 2 vezes. E realmente, muitas vezes a gente não está disposto a fazer algo que a gente não está disposto a sacrificar, não tem um porquê. A gente perdeu a nossa motivação. Muitas vezes a gente fica com tanto medo de fazer as coisas porque a nossa motivação não é a Cristo, não é a cruz. Porque se a minha motivação é a cruz, é Jesus Cristo,
Então eu não vou ter medo de fazer nada por ele. Eu vou pular. Eu vou fazer o que tiver que ser necessário para poder ver pessoas sendo salvas. Para poder estar no culto. Para poder ajudar um irmão ou uma irmã. Agora, você está disposto a fazer o que for necessário? Ou você tem insegurada para realmente o que você vai dar para Deus ou não? Então a pergunta é, mas e se tudo falhar? Não vai falhar, porque não é sobre você. Nunca foi. E a Bíblia tem realmente. A Bíblia tem sido apresentada para você nos estudos e tem discipulado. Então apenas vá e faça, pule. Ele vai funcionar, porque é a palavra de Deus. Como seres humanos, a gente está realmente com muito medo de falhar. Tem uma frase que é Joseph Campbell, que ele escreve, que ele fala: "The cave you fear to enter holds the treasure you seek." A caverna que você teme entrar mantém seguros os tesouros que você procura. Muitas vezes a gente tem tanto medo de fazer tantas coisas, mas na verdade aquilo é exatamente o que eu preciso fazer para realmente ter o que eu tanto sonhei. Muita gente tem medo de tomar decisões para Deus, mas na verdade aquilo é apenas a chavinha, a pequena coisa que falta para que eu possa ter um relacionamento ainda mais profundo com Ele. Então sim, a pergunta que eu fiz no começo foi, mas se tudo falhar? Mas a pergunta que na verdade me ajudou a passar por todos esses tempos difíceis foi, mas se tudo for um sucesso? E esse é o segundo ponto. Mas se tudo for um sucesso? Isso também é uma possibilidade. A gente está com tanto medo muitas vezes que a gente fica parado e paralisado nesse pessimismo. Mas a Bíblia nos mostra que nossos pensamentos negativos, na verdade, são orações que a gente faz. A gente vê isso em Números capítulo 11. Se você olhar em Números capítulo 11, a gente não precisa ir lá. Mas Números capítulo 11, no versículo 1, basicamente... Vamos lá, né? Não sai ali. Cacitano, né? Essa coisa aqui. Números capítulo 11. A gente vai ler o versículo 1 e mais algum versículo, talvez. Eu vou ler aqui já, só porque é um adendo. Fala assim, Números 11, versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades ouvidas do Senhor. Quando eles os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da paz do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Ele chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Olha isso. O que fez com que o fogo do Senhor viesse e queimasse eles? Reclamações. Nossa Deus, isso aqui não tá bom, isso aqui pode falhar, isso aqui pode acontecer, isso aqui não sei o que lá. Tô reclamando. Chegou no ponto que na verdade fala que chegou aos ouvidos do Senhor, ele ouviu e ele se irou contra o povo de Deus. E aí eu me pergunto, por que será que Deus se irou contra eles? Eu imagino Deus olhando para baixo e falando, nossa, será que o maná não é o suficiente para vocês? Eu tô literalmente mandando comida dos céus. Vocês não precisam trabalhar por isso. Vocês não precisam fazer nada por isso. É de graça. Você acorda e tem comida na porta da sua casa. E isso não é o suficiente para você. E aí, como se fosse suficiente, Deus vai lá e queima e ok, não. Agora eles vão se arrepender, certo? Agora eles viram quão terrível era a reclamação deles, esse pessimismo, então eles vão se arrepender. Não. Continua lendo o versículo, você vê que na verdade eles vão lá, eles voltam, eles começam na verdade a reclamar entre um ou outro. O versículo 4 fala, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Esses estrangeiros provavelmente eram brasileiros. Gostam de uma carninha. Mas olha isso. Mesmo depois de ver o fogo entre eles, fala que eles ouviram isso e começaram a se encher de gula. Começaram a reclamar de Deus. E vão lá e, na verdade, contra a reclamação deles, o que acontece? O povo de Deus também começa a ouvir e começa a reclamar junto com eles. O seu pessimismo nunca vai ficar com você mesmo. Você pensa, não, mas eu estou sendo pessimista sozinho. Não. Miséria ama companhia. Bíblia diz isso bem claro. No momento que você começa a ser pessimista, nossa, mas isso aqui vai dar certo, mas isso aqui, não sei o que. Adivinha o que vai passar na mente daquela pessoa? Nossa, é verdade, né? Acho que não vai dar certo mesmo. E o que acontece é que realmente o povo inteiro se junta.
Mas sabe o que é interessante? Quem é que começou a ter esse pessimismo? A Bíblia fala que foram os estrangeiros. Então são as pessoas que não são parte do povo de Deus. Então muitas vezes você pode pensar, nossa, mas por que minha mente é tão poluída dessa forma? Mas por que eu tenho tantos pensamentos negativos? Por que eu faço isso, aquilo, outro? Muito provavelmente porque você não está se alimentando realmente do conteúdo do reino. A maior das suas amizades são pessoas que não são nem discípulas. Ou então pessoas que se dizem discípulas ou cristãs, mas realmente não são. O tipo de música que você ouve. O tipo de filme ou série que você assiste. O tipo de vida que você venera na rede social. Todas essas coisas são pessoas cheias de inseguranças e estão passando as seguranças dela numa tela. E você está lá assistindo. Então, realmente, as nossas reclamações e nossos medos são orações a Deus. E como a gente viu, Deus responde. Mas ele responde com fogo. Depois da reclamação deles sobre a carne, a Bíblia fala que Deus ouve a reclamação deles durante tanto tempo. Deus fala, ok, então, vocês querem carne? Tudo bem, eu vou dar para vocês. Mas vocês não vão comer carne apenas durante uma semana, ou durante 2, 3, 4, ou um mês, 2 meses. Vocês vão comer carne durante 2 meses. E vocês vão comer tanta carne que ela vai sair dos seus narizes, seus ouvidos, seus nostrils e tudo mais. Muitas vezes Deus está tentando te proteger. Você fica, não, Deus, eu quero tanto isso. Ele fala, não, se você tiver isso, você vai ser levado ainda mais distante de mim. Você quer isso mesmo? Não, eu quero. Eu falo, ok, então vou te dar. Daí vai lá, Deus vai lá e te dá. E o que acontece? Você paga as consequências. A situação que você está, muito provavelmente é a situação que você precisa para ser levado para mais próximo de Deus. E realmente, eu acredito que os pensamentos negativos podem fazer com que você perca a visão do que você tem. E vai realmente te deixar para trás do que você pode realmente aproveitar com Deus. E até mesmo o que Ele já te deu. Mas vamos ver como o oposto funciona. Vamos para Gênesis capítulo 22. E já está terminando. Ou quase terminando. Só mais 4 pontos. Brincadeira. Misericórdia. Lucas jamais. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 2 ao versículo 3. Então, realmente, e o oposto? Se pensamentos negativos são uma oração a Deus, e Deus atende eles, mas se eu tivesse pensamentos positivos, o que será que aconteceria? Então, para te dar um pouco de contexto aqui de Gênesis capítulo 22, amém? O que está acontecendo aqui? Basicamente, está falando sobre Abraão. Né? Tem Abraão e Sara estão lá casados, não sei o quê. Abraão tem 75 anos de idade, Deus vai lá e dá uma promessa. Olha, eu vou te dar um filho. Esse filho vai ser o filho da promessa. Ele vai ser, a sua descendência vai ser maior que a areia do céu, da areia da terra, não sei o que lá. E ele vai ser seu filho que tanto prometi. Ok, aí passa 25 anos. E ele não tem esse filho ainda. E aí ele vai lá, faz 100 anos e aí ele recebe o filho da promessa. Então imagina o quanto ele não amava esse filho. Ele olhava para aquele filho como o bem mais precioso dele. E aí, quando ele recebe isso de Deus, depois de ter esperado 25 anos, agora que ele tem o filho dele, então vamos ver o que Deus, na verdade, pede para Abraão fazer com Isaac, o Isaquinho. Vamos ver o que Deus pede para ele fazer. Gênesis capítulo 22, a gente vai ler no versículo 2, amém? Olha o que a Bíblia fala. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaquinho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Uau! Então, depois de tantos anos esperando por esse filho da promessa que Deus deu a ele, agora o que Deus está pedindo para ele abrir mão? Isaac. Então isso é interessante. Até mesmo como Deus vai lá falar com ele, né? Porque Deus poderia apenas falar, vai lá e sacrifica o seu filho. Mas aí Deus, parece que Deus está tentando fazer as coisas ficarem um pouco pior. E quando Deus vai falar com ele, ele fala, olha, tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, aquele que você ama tanto, e sacrifica ele. Ele, na verdade, lembra Abraão e fala, olha, Abraão,
Sabe aquele seu filho? Sim, eu sei, Deus. O seu único filho? Sim, Isaac, né? Isso. Aquele que você ama, eu amo tanto ele, Deus. Sacrifica ele. O quê? E é incrível isso. Porque mesmo depois de tudo isso, quanto que demorou realmente para Abraão tomar a decisão de ir lá e sacrificar o filho dele? Ele fala, logo cedo, na manhã do dia seguinte. Primeira coisa do dia dele. Ele não demorou para tomar uma decisão para Deus. Ele não ficou tipo, mas talvez você esperar um pouquinho mais, isso aqui, talvez Deus mude de ideia, situações mudem. Não. Ele falou, amanhã seguinte eu vou obedecer a Deus. Mas sabe o que faz ainda mais interessante? O que torna isso ainda mais interessante? Foi porque Deus, anos atrás, tinha prometido para ele que de Isaac viria a descendência dele. Mas Isaac não teria tido nenhum filho até então. Como que teria alguma descendência? Como que as coisas aconteceriam? Então, o que está acontecendo? Ele fala, nossa, eu vou sacrificar meu filho. Mas, Abraão, e a promessa que Deus tinha feito? Você vai abrir mão da promessa dessa forma? Olha isso no versículo 9 ao versículo 12. Olha o que acontece. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Uau. Então ele vai até o lugar onde Deus tinha chamado ele para estar, para sacrificar o filho dele. E ele vai lá e fala que ele amarrou o filho dele no altar. Então muito provavelmente o filho dele não queria estar naquele altar. Tinha que estar amarrado. Agora imagina. Eu lembro uma vez, eu merecia. Eu estava lá na varanda de casa e eu estava jogando bexiga cheia de água nas pessoas passavam na rua. Eu não era a criança mais comportada do mundo. Então eu tava lá fazendo isso. Tava eu e meu vizinho da frente. A gente tava lá jogando as bexigas de água das pessoas que passavam na rua. E aí passou um bebezinho. Tava numa motoquinha, sabe aquelas bicicletinhas de plástico, sabe? Bem pequenininha. E tinha a brilhante ideia de tacar naquela criancinha também. Aí eu fui lá e joguei, mas eu não acertei ela. Eu errei. E aí depois eu saí correndo, me esconder, porque a mãe começou a gritar, não sei o que, eu te vi, não sei o que, E eu me escondi. Aí meu pai chegou e ela falou com meu pai. E meu pai veio e foi lá, deu uns pau em mim. Né? E no meu irmão não tinha feito nada, coitado. Mas nós dois apanhamos. Mas eu lembro disso muito claramente, porque me marcou muito, não porque doeu, mas porque logo depois disso, meu pai ele foi pro quarto dele e começou a chorar. Porque doía nele ter que me corrigir. Agora imagina Abraão com Isaac no altar. Amarrando seu filho, pronto para sacrificar ele. Imagina como ele se sentiu. Como ele se sentia, as emoções que não passavam pelo coração dele. Quanto não doía ter que realmente fazer isso com seu próprio filho, o filho da promessa. Então, realmente, eu comecei a pensar, falei, nossa, realmente é bem mais profundo do que eu pensava. A decisão que Abraão tomou aqui foi uma decisão muito corajosa. Falou, vou sacrificar porque Deus mandou. Ele temia mais a Deus do que temia perder o seu filho. E se pergunte, quem você teme mais? Você teme mais a Deus ou sua faculdade? Tirar uma nota ruim. Você teme mais a Deus ou sua família? Talvez não tenha a aprovação deles. Teme mais a Deus ou amizades e relacionamentos? Perder seus amigos e amigas. O que você teme mais? Teme mais a Deus ou um título? Seu trabalho? O que você tem temido mais? Sabe como você sabe o que mais você teme? Seu coração. Se você está inseguro, provavelmente não é Deus que você tem temido. Está lutando com algum tipo de insegurança? Provavelmente porque sua segurança não tem vindo de Deus. Porque se ela vem de Deus, se você teme a Deus mais que qualquer outra coisa, seria como Abraão. E sabe por que eu falo isso? Olha isso em Hebreus capítulo 11. Vamos ver se ele estava inseguro. Olha isso em Hebreus capítulo 11. É o hall da fama dos heróis da fé. E Abraão, como pai da fé, obviamente, ele está aqui. Então, em Hebreus capítulo 11, a gente vai ler no versículo 17 ou 19.
Nossa. Fiz a pregação inteira sem meus óculos, pensando que eu tinha deixado ele no quarto, me lutando aqui pra enxergar as coisas. Amém. Amém. Deus é bom. Vamos ver aqui se Abraão estava inseguro. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Desculpa. A Bíblia fala assim. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus estivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos e, figuramente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uau! Então, olha isso. O porquê que ele estava tão confiante? Por que ele não estava inseguro? Porque ele confiava que Deus ainda ia prover e ia realmente dar a promessa dele, ia cumprir a parte dele. E aí a Bíblia fala que ele tinha fé de que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Agora, antes daquilo acontecer, em algum momento na Bíblia, Deus tinha ressuscitado alguém dos mortos? Não. Isso nunca tinha acontecido. De onde veio aquela ideia dele? Realmente, quando você tem fé, até minhas ideias doidas vão vir na sua cabeça. Mas nunca a possibilidade de algo falhar. Pode vir qualquer coisa, menos a ideia de algo falhar. Ele falou, não, eu vou ter sucesso. Não sei como. Talvez Deus vai ressuscitar meu filho. Nunca aconteceu antes, mas pode acontecer com Deus. Então, realmente, ele pode fazer isso. E aí ele fala que, na verdade, ele figuradamente, Isaque foi ressuscitado entre os mortos. Agora, Abraão chegou a matar Isaque? Não. Mas, na verdade, isso aconteceu, ele foi morto no coração de Abraão. Abraão já estava disposto a sacrificar o seu filho. Antes mesmo de fazer isso, ele já estava decidido a fazer isso. E isso é arrependimento. Se você já está realmente disposto, Deus conhece o seu coração. Eu estou realmente disposto a me arrepender. Estou disposto a mudar meu coração. Ele vê isso também. Mesmo antes de você ir lá e sacrificar o seu Isaque. Ele vê isso no seu coração. Não. Ele já se arrependeu. E realmente, ele vai trazer de volta. Ele vai cumprir a parte dele. Então, por que Abraão não estava inseguro? Ele estava confiante em Deus. A segurança dele vinha de Deus. Ele tinha realmente uma expectativa positiva da situação. E mesmo que ele realmente olhou para tudo isso, não funcionaria, ele viu a situação e entendeu que Deus vai sempre manter a promessa dele. Da mesma forma, nossas expectativas positivas também vão vir também à realidade. Abraão tinha uma expectativa positiva da realidade. Agora, se eu tenho uma perspectiva positiva, uma expectativa positiva de tudo, o que vai acontecer? Deus vai atender também o meu desejo. Agora, se eu sou negativo, como Jó em capítulo 3, ele fala que tudo que eu mais temia veio sobre mim. Jó tinha uma expectativa negativa das situações. E tudo aconteceu. Agora, em que situação ele estava que ele tinha expectativas ruins? Não era quando tudo deu errado. Quando ele tinha tudo. Ele tinha casa, família, riqueza, amigos, um casamento, filhos e filhas, servos. Ele tinha tudo que alguém poderia sonhar. Mas ainda assim era inseguro. Ainda assim ele era atormentado dia após dia. Mas e se tudo der errado? Mas e se tudo der errado? E ele tinha tanto medo e fazia tanta essa oração no coração e na mente dele, que realmente Deus atendeu isso. Imagina Deus pensando, eu já tirei tudo. Como você consegue pensar em algo assim que eu tiraria tudo de você? Dia após dia com esse pensamento. E Deus pensar, quer saber? Eu vou tirar de você. Aí você vai ver realmente como que é. Deus vai lá e tira isso dele. E ele realmente vê tudo isso acontecendo. E realmente eu acredito que muitas vezes você só valoriza algo quando você perde isso. Eu espero que você não perca o reino de Deus para começar a valorizar o reino de Deus. Você não perca a sua salvação para começar a valorizar a sua salvação. Não perca seus amigos, familiares, pessoas na sua vida para você começar a valorizar eles. E realmente, quando eu cheguei aqui, sim, eu tive minhas inseguranças. Mas eu pude me arrepender. E ter uma perspectiva positiva do futuro. E pela graça de Deus, o Vitor foi batizado. Vamos, Vitor. Num só domingo, Damião, Zeferino, Munias foram batizados. Depois o Pedro foi batizado. Peraldino foi batizado na África do Sul e foi trago para cá. Então por quê? Porque eu tinha uma perspectiva positiva.
Depois de algumas semanas pensando, tendo esses pensamentos negativos, eu falei, não dá pra trabalhar desse jeito. Eu não tenho como. Eu não conseguia nem dormir. Eu não conseguia dormir naturalmente já. Mas realmente era terrível. Geralmente eu não durmo, eu fico olhando pro teto e fica de boa. Mas tinha muitos pensamentos correndo através da minha mente. Mas isso aqui aconteceu, isso aqui, outro. E tava realmente tomado pelo medo. E aí eu comecei a mudar, falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu comecei a ter uma perspectiva positiva. E Deus atendeu orações que eu nem tinha orado. Nunca tinha orado. É incrível. Quando a gente veio aqui fazer Scout of the Land para Moçambique em março, obrigado. Em março, vim com o Andrew aqui, a gente tava lá orando as coisas, aqui, não sei o que lá. Eu lembro que a gente tava na universidade e ele falou, olha, a gente tem que orar para poder batizar pessoas que falam português e inglês. E aí a gente encontrou umas pessoas lá que falavam português e inglês, falaram, nossa, que incrível, legal, papipi, popopó, tira isso. Né? E eu nunca orei por isso. E passou. Mas eu queria muito. E olha isso. Que loucura. Achava até alguém que fala em linguagem de sinais. Se inglês não fosse suficiente. O primeiro é um meio sul-africano, meio moçambicano. Depois, 2 estudantes de português e inglês. Sério, de verdade. Deus atende realmente as nossas orações. Você apenas tem realmente uma perspectiva positiva, uma expectativa boa do futuro. Mesmo que você não ore, mas você tem realmente uma visão positiva da situação. Deus vai atender. Ele vai atender, mesmo você não orar. É incrível que a Bíblia fala de realmente choros inexprimíveis. São realmente orações que você não consegue nem mesmo fazer, porque você não tem nem forças. Deus ouve até mesmo elas. E realmente, eu comecei a aprender que realmente eu precisava estar rendido à vontade de Deus. A situação, qualquer situação que Ele me colocasse. Agora, estar rendido não é aceitar o pior que pode acontecer. Isso é estar negativo, não rendido. Não troque as coisas. Às vezes a gente pensa, eu estou rendido a Deus. Mas na verdade você está tipo, tudo bem se tudo der errado. Isso não é estar rendido. Você está negativo. Estar rendido é estar ok se as coisas forem da maneira que você quer ou não forem da maneira que você quer. Isso é estar rendido. Eu estou tudo bem com qualquer que for o outcome, o resultado. Obrigado. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Eu realmente pensei em criar um terceiro ponto. Que seria, tudo vai dar certo. Porque eu realmente acredito que se eu estou no lado de Deus, não tem nenhuma maneira, nenhuma possibilidade das coisas não darem certo. Então olha isso, em Romanos capítulo 8. A gente vai ler aqui, no versículo 31 ao 39. Puxa. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Pega, irmão. A água tá acabando. A Bíblia fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será a Frelimo, a Podemos? Será manifestantes na rua, então os policiais, o exército? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Romanos capítulo 8, no versículo 34. Agora, não, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Se Deus te justificou através do batismo, quem pode te julgar, falar algo de você? Ninguém pode fazer isso. Deus se justificou. Não foi alguém lá no júri. Não. Deus se justificou. Então não importa o que as pessoas pensam de vocês. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou uma greve? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro,
nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau. Se a Escritura não te anima a pensar que você é mais do que vencedor, eu não sei mais o que ler. E realmente, não tem nada que pode fazer com que o reino de Deus falhe. Não tem nenhuma arma poderosa o suficiente para nos derrotar. Não tem nenhum líder carismático o suficiente para nos persuadir realmente a sair da Bíblia. Nunca teve e nunca vai haver. Nós vamos ter sucesso. Nós somos mais do que vencedores, como a Bíblia fala. A pergunta é, você acredita nisso? A única razão pela qual você não acreditaria é se você não estiver lutando no lado de Deus. Aí sim, eu realmente acredito que você não é mais do que vencedor. Realmente, você acredita nisso ou você está paralisado pelo seu medo? A verdade é que não tem outra escolha a não ser vencedor. As vidas de pessoas dependem disso. Não apenas a sua, mas o mundo inteiro. Você quer ver algo interessante? Olha aqui em Romanos. Ou em Apocalipse, desculpa. Nossa última escritura. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 12. É bem legal ler Apocalipse, né? Tem várias coisas interessantes ali. Apocalipse capítulo 12, a gente vai ler o versículo... Vamos ler o versículo 10. Então aqui basicamente é um retrato da guerra que aconteceu nos céus. Entre Deus e os anjos contra Satanás e os anjos caídos. E foi realmente a queda dele. A gente vai ler como que aconteceu, o que aconteceu lá. Olha isso, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no aos céus os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Sabe algo interessante nisso? Que a gente acabou de ler? Como que Satanás ele veio para a Terra? Feliz, animado? Posso ficar num novo lugar? Uma nova casa? Fala que ele veio furioso. Fala que ele veio cheio de fúria, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. O que me ajuda a entender é que Satanás é o único que entra numa luta sabendo que ele vai perder. Ele é o único que pode ser pessimista. Ele é o único que entra nisso tudo pensando, sabendo que eu vou perder essa luta. Eu vou perder isso e por isso eu tô nervoso. Você tá todo esquentadinho, nervoso, inseguro, talvez? Talvez seja por isso. Você entrando numa luta sabendo que você vai perder. Não tem como você ficar animado sabendo disso. E isso é realmente porque ele tá tão nervoso contra você. E o porquê ele quer tomar a sua vida. Nós, como filhos e filhas de Deus, nós entramos nessa luta de uma maneira diferente. A gente entra aqui sabendo que nós vamos ser mais do que vencedores. E realmente, não tem como a gente perder. Ou a gente entra numa luta, numa partida, realmente sabendo os resultados já. E eu posso garantir para você que se você é realmente um discípulo, você não tem nada para se preocupar. Porque você realmente você está no time vencedor. Mas e se você não for? Realmente, as mesmas palavras que o anjo falou aqui para João, eu posso repetir para você. Mas ai de você, ó terra, pois o diabo desceu até você. Ele está cheio de fúria, porque ele sabe que se lhe resta pouco tempo. Se você não está no time vitorioso, a Bíblia fala e deixa bem claro. Ai de você, ó terra. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que Satanás é como um leão que fica ao nosso redor, procurando a quem devorar. Se você não está ao nosso redor, se você não está com Deus, no lado de Deus, porque não é o meu lado que é o lado vencedor, é o lado de Deus.
Se você não está lá de Deus, ele vai te devorar. Sabe, é interessante isso. Porque em Mateus capítulo 8, versículo 29, os demônios olham para Jesus Cristo e falam: o que você quer conosco, filhos de Deus, do Deus vivo? Deus vivo, eles gritaram. Você veio aqui para nos torturar antes do tempo apontado para nós? Então eles sabiam o que estavam esperando para eles. Eles sabiam que eles seriam torturados até o fim do tempo. E quando eles falam que Jesus realmente, a Bíblia fala que nesse momento Jesus vai lá e expulsa o demônio e manda para os porcos. E aí o que os porcos fazem? Alguém lembra o que acontece com os porcos? Cai no precipício. Caem do precipício, se jogam, certo? Mas por que eles fariam isso? Já parou para pensar? Eles podiam ficar lá. Mas eles vão lá e saem correndo, apavorados, e se jogam no precipício. Isso é muito interessante. Porque em Tiago capítulo 4, versículo 7, fala: resista ao diabo, ele fugirá de você. Certo? Agora, a gente sabe que a palavra fugir significa correr pela sua própria vida. Então, como se a vida estivesse em risco. Então, não é apenas correr, não é apenas sair de perto, mas correr porque sua vida está em risco. Então, sabe o que eles fizeram aqui? Os porcos, os demônios, estavam correndo pela vida deles. Porque você precisa entender o conceito de resistir. Ele fala: resista ao diabo, ele fugirá de vocês, certo? Agora, o que significa resistir a ele? A palavra resistir no grego é a palavra antiristene. Com certeza não pronunciei isso certo. Que significa ativamente ficar contra algo. Ou então lutar contra algo. E realmente, eu posso falar isso com certeza, com total certeza, que se você estiver numa luta, mas você não manda nenhum golpe, não lança nenhum golpe contra o inimigo, fica apenas se defendendo, resistindo, o que vai acontecer? Você vai cair. Não importa o quão forte você acredita que você seja. Em algum momento você vai cair. Pode pegar eu e o Musa lutar. Se eu não lançar um golpe contra ele e ficar só me defendendo, em algum momento eu vou perder. Essa é a realidade. Em algum momento eu não vou conseguir mais resistir, vou cair no chão e perder a luta. Então isso é resistir mesmo ao diabo? Não. Será que resistir ao diabo é quando eu me sinto tentado ir pra Netflix? Ou ouvir uma música? Ou ligar pra alguém? Isso não é resistir a ele. Quer resistir a ele, você tem que lutar contra ele. Aqui Jesus Cristo estava lutando contra eles. Ele viu a situação e falou: não vai ficar dessa forma. Eu vou lutar contra você. E no momento que Jesus Cristo aparece, eles já se sentem como aterrorizados. Mas você está vindo aqui para nos atormentar antes do tempo apontado para nós? E aí Jesus vai lá e expulsa eles para os porcos. Eles saem correndo pela vida deles como se dependessem disso. E eles caem e se jogam no precipício. Agora, quando você está lá resistindo ao diabo, indo para a Netflix, você acha que o diabo olha para você na Netflix e fala: ah, que medo do Yuri agora que ele está assistindo Netflix. Então eu não posso contra ele, eu vou sair correndo do Yuri porque ele está resistindo a mim? Sério mesmo? Quando você vai lá pro TikTok, no Instagram, no Reels, acho que ele olha e fala: nossa, que poderoso o Musa, tá no Reels do Instagram. Meu Deus do céu, a vida está em risco. Não é isso que acontece. Agora, quando você está sendo tentado, algo está acontecendo, mas você vai lá: eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Eu vou evangelizar, compartilhar minha fé. Vou me colocar em estudo bíblico. Como você acha que ele se sente? Isso sim é resistir. Isso sim é lutar contra ele. Então eu tenho apenas um desafio bem básico para vocês hoje. Dê mais um passo. Você está estudando a Bíblia? Esse é o seu convite para entrar no time vencedor. E você que é um discípulo, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus está no controle. Eu quero compartilhar e desafiar a escrever todas as áreas na sua vida em que vocês têm tido medo de ir até lá. As coisas que você tem tido medo de realmente correr atrás. Os seus pensamentos mais profundos. E lutar contra eles, todos eles, de cabeça. Não temos mais tempo para realmente ficar temendo a Satanás. Porque eu acho que muitas vezes isso acontece. A Bíblia nos chama a temer a Deus, certo? Mas também a ficar ciente dos planos de Satanás. Mas muitas vezes o que acontece, eu achei a mim mesmo fazendo o oposto. A temer Satanás. Então quando a tentação vem, eu fico com tanto medo que ao invés de realmente lutar e realmente resistir a ele, eu corro dele. Então ao invés de ser Satanás que vai correr de mim, eu estou correndo dele. E aí, com Deus, eu fico, na verdade, eu fico ciente dos planos dele para minha vida.
sim, isso aqui pode ou não acontecer. Quando a Bíblia fala pra gente fazer o oposto, temer a Deus e estar ciente dos planos de Satanás. Mas muita gente muda por conta do nosso medo e a gente teme a Satanás e fica ciente dos planos de Deus. Fica ciente de que, não, isso, aquilo, outro pode acontecer. Deus pode fazer isso. Não ele quer, não ele vai. Ele só está ciente do plano dele. E realmente, eu acredito que como discípulos, a gente tem o poder de realmente lutar contra Satanás e sair disso vitorioso. Agora, para o momento da Santa Ceia, que a gente vai tomar a Santa Ceia, eu quero realmente vocês se lembrarem de Romanos capítulo 8. Que a Bíblia falou por que a gente é mais do que vencedor. Ele fala que porque Jesus venceu a morte. Ele fala que Deus, ele nos amou tanto, que se ele estava disposto a dar o seu próprio filho para morrer por nós, ele nos daria todas as outras coisas. Então a única maneira de você estar realmente corajoso, de sair vitorioso de qualquer luta que você esteja hoje, olhar para a cruz. Eu amo a escritura que fala em João, que fala, não temam, pois eu venci a morte. Jesus Cristo venceu a morte. O maior medo do mundo inteiro. O medo que todos nós vamos precisar enfrentar um dia. Que todo mundo teme. Pelo qual tantas pessoas avançaram em tecnologia, em medicina, em todas as outras coisas, para tentar driblar isso. Mas o único que pôde realmente vencer a morte foi Jesus Cristo. Então no final, não tema. Eu venci a morte. Isso me anima a pensar. Jesus Cristo venceu a morte na cruz. Com ele mesmo morrendo. Não foi ressuscitando outra pessoa. Não veio alguém e ajudou ele a ser ressuscitado. Ele mesmo ressuscitou. Se ele tem o poder para ele mesmo vencer a morte, quanto mais conosco. Sabe, eu acho que nesse momento, quando a Bruna ficou lá na África do Sul, acho que no meu coração eu fiquei muito triste. Claro, né? Eu amo muito ela, minha namorada, minha melhor amiga também. E eu fiquei triste de não ter ela aqui com a gente. Eu acredito que vocês também. Que é sua irmã e sua amiga também. Mas no meu coração, eu não estava no mesmo ponto olhando para Deus e para a cruz. Pensando que a gente vai ser mais do que vitorioso. Eu já comecei a ficar com muitos outros medos. Mas e se ela não voltar a tempo do Natal ou do Ano Novo? Tem que passar de uma forma virtual. Passar com eles lá. E só poder voltar no ano que vem. Então eu fiquei com medo. Eu fiquei muito triste. Mas aí depois, obviamente, fui lá, orei. Falei com Deus e comecei a escrever todos os meus medos. E fiz uma lista deles. Eu comecei a perceber que nenhum deles é realista. Todos eles são coisas que podem ou não acontecer. Então o que eu estava fazendo, eu estava sofrendo adiantado. Nada aconteceu ainda, eu estou lá sofrendo. Não tem nada falando, não vai vir para cá, não vai acontecer, não sei o que lá. Realmente eu estava lá sofrendo. Da mesma forma, eu comecei a conseguir ver na minha outras partes da minha vida. Então como eu vou. Falei, nossa, ele vai morrer sem ser um discípulo. Ele já morreu? Não. Eu estava sofrendo adiantado. Nossa, eu não tenho visto minha família, eu nunca mais vou poder ver eles. Eu cheguei no final da minha vida sem ver eles. Não. Muitas vezes eu percebi que o medo, ele não me deixa sonhar para Deus. Ele me trava e me faz começar a pensar apenas nas coisas ruins que podem acontecer. Agora, se alguém tinha um motivo para fazer isso, seria Jesus Cristo na cruz. Humilhado, crucificado, levou a culpa de minha e da sua, dos seus pecados. Se alguém tinha a remota ideia de que as coisas poderiam dar errado, seria Jesus Cristo na cruz. Separado de Deus. Quando ele grita lá, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele não tinha nada. Então, se tinha alguém que poderia ser negativo, era Jesus Cristo. Mas ainda assim, ele cumpriu essa promessa e ressuscitou. Então, isso me anima a realmente olhar para a cruz. Olhar para o sacrifício dele da cruz. E me lembrar pelo que ele já passou. Uma vida inteira de sofrimento. Em nenhum momento ser negativo. Ou duvidar da promessa de Deus. Eu quero animar vocês agora a fazer o mesmo. Seja lá qual for a situação que você esteja. Pare e pense. O quão ruim a situação realmente é. O quão realista realmente isso é. Será que realmente é isso? Vai acontecer mesmo? Ou é apenas uma possibilidade? Para Deus seja dada a glória. Amém.